Meus queridos, quando nós aplicamos uma carga axial excêntrica na seção transversal, nós fazemos com que essa seção tenha força axial e momento fletor. Então, ela vai estar submetida à flexão composta. Perfeito. Nessa composição, inclusive, se for excentricidade em relação aos dois eixos de inércia, aos dois sistemas de eixo, tem uma excentricidade que gera flexão composta e oblíqua, excentricidade em relação aos dois eixos principais de inércia. Isso tudo muda a dinâmica do comportamento de seções com regiões comprimidas ou tracionadas e muda a posição da linha neutra. Essa linha neutra, ela marca o quê? Quando ela está dentro da seção transversal, ela marca a distinção, a transição entre um comportamento de tração e um de compressão, ou um de compressão e um de tração. Ou seja, a natureza dos esforços e, consequentemente, a natureza, na verdade, das tensões que agem na seção transversal, ela pode ser única, só tração ou compressão, e quando a linha neutra está dentro da seção transversal, esse comportamento é duplo. Ora tem tração e ora tem compressão, depende do ponto da seção transversal. Para nós, há um núcleo nas peças, que é o chama núcleo central de inércia, onde se as cargas tiverem uma excentricidade, uma carga excêntrica aplicada dentro do núcleo de inércia, existem tensões sempre de mesma natureza. Então, se eu aplico uma carga de compressão numa seção retangular dentro deste losango, o que isso vai querer dizer? Que este todos os elementos desse retângulo, se a carga está aplicada dentro do losango, todos os elementos do retângulo estarão sofrendo tensões sempre de mesma natureza. Isso quer dizer que se eu aplico uma carga de compressão nesse losango, toda a seção será comprimida. Se eu aplico uma carga de tração dentro desse losango, toda a seção será tracionada. Então, nos casos onde a carga aplicada dentro do núcleo central de inércia, toda a seção transversal tem o mesmo comportamento, seja ele tração, seja ele compressão. O que isso quer dizer? Que a linha neutra não passa pela seção transversal, ela fica fora. No máximo, ela tangencia aqui, ó. Ela pode tangenciar a face, mas ela não está dentro da seção transversal. Agora, se eu saio desse losango com minha carga, se eu aplico uma carga aqui fora, aí sim a linha neutra fica dentro da seção transversal, como a gente já viu, passa pelo quadrante oposto. Então ela vai ser uma linha neutra que vai passar pelo quadrante oposto aqui, mais ou menos. Se tem linha neutra na seção, tem comportamento o quê? De natureza diferente, ora tração, ora compressão. Se a linha neutra passa daqui para fora, significa que a carga está aplicada dentro deste losango em algum ponto deste quadrante. Perfeito, gente. Então, assim, é só um conceito, o núcleo central de inércia, que nos diz que quando a carga está aplicada ali dentro, todas as tensões são de mesmo valor, ou seja, todas as tensões de mesmo valor, não, desculpa, de mesmo sinal. E quando a carga está aplicada fora, a linha neutra, então, passa dentro da seção transversal. Como que eu calculo isso nas seções retangulares? Nas seções retangulares, a gente fala do que a gente chama de regra do terço médio. Que eu pego, por exemplo, a base e divido por 3, o terço médio é a largura do meu losango. Pego a altura e divido por 3, o terço médio é a altura deste losango. E aí eu calculo a posição do losango na seção transversal. Para uma seção retangular é um pouco mais complexo, para uma seção circular é um pouco mais complexo, quando ela é uma seção circular vazada. A expressão é exatamente isso, R externo sobre 4 vezes 1 mais a relação entre raio interno e externo ao quadrado. Claro que se a gente coloca uma seção maciça, o raio interno aqui é 0. Então tudo isso que está aqui dentro anula.
Na verdade, anula não, fica 1, né? E daí, raio externo sobre 4 vezes 1 acaba sendo raio sobre 4. A gente vai ver isso numa aplicação, inclusive, da FGV aqui, nesta questão. Prefeitura de Salvador, Bahia. O núcleo central de inércia de uma coroa circular de 200 milímetros de diâmetro interno e 400 milímetros de diâmetro externo é um círculo concêntrico à coroa circular, cujo diâmetro em milímetros é igual a... Está falando aqui, ó, de uma coroa, e aí só utilizo a expressão do núcleo central de inércia. Raio externo sobre 4, 1 mais relação entre raios ao quadrado. Fazendo a substituição simples, eu chego que o raio do núcleo central de inércia é 62,5 milímetros, mas ele quer o diâmetro, ou seja, ele quer 2 vezes o raio, por isso o gabarito seria 125 milímetros. Ou eu poderia pegar essa mesma expressão e multiplicar por 2 dos dois lados. Multiplicando por 2 dos dois lados, eu já tiraria logo de cara o diâmetro deste núcleo central de inércia, que foi o que a questão pediu. O gabarito, então, é letra D, 125 milímetros. Mas eu quis mostrar para vocês aqui que quando eu tenho uma seção maciça, essa regra ela não existe, mas foi este professor que criou, entre aspas, que deu nome a ela. Se tem a regra do terço médio para a seção retangular, a gente criou a regra do quarto médio para a seção circular maciça. Se eu tenho uma seção circular maciça, veja bem, quando eu multiplico os dois lados por 2, eu acho o diâmetro do núcleo central de inércia, mas se eu tenho a seção maciça onde o diâmetro interno é nulo, ou seja, o raio tende a zero, essa expressão se anula e eu fico com o diâmetro do núcleo central de inércia, nada mais é do que o diâmetro externo, ou o diâmetro da própria peça, já que ela é maciça, dividido por 4. Imagina então se essa seção que é vazada, que tem um núcleo central de inércia de 125 milímetros, se ela fosse uma seção maciça, ela teria o núcleo de inércia, pela regra do quarto médio, como ela tem 400 milímetros, ela teria um núcleo central de inércia de 100 milímetros, posicionado ali concêntrico com a própria seção transversal. Gabarito, letra D. Básico, o conceito de núcleo central de inércia, o cálculo das seções retangulares, regra do terço médio, formando aquele losango, no cálculo das seções circulares, principalmente as seções maciças, diâmetro sobre 4, ou regra do quarto médio, bem concêntrico ali com a seção transversal. Era isso, vamos tocar então para o nosso próximo assunto.